Paulo, Diga. primeiro, boa noite aqui. Boa noite. Queria que você fizesse a avaliação do jogo, obviamente, esse resultado. O time que conseguiu virar uma partida, e eu estou cedendo a expectativa, porque o time ainda não tinha virado uma partida. E no final, o lance de bola parada perde a chance desses pontos, conquista um ponto, mas acaba deixando dois num duelo tão importante. E saber se o aspecto psicológico ali na hora que toma o gol ainda abala, como é que você trabalhou isso ao longo desses dias? Mas no futebol a gente vai fazer gols. E você não pode jogar muito porque fez o gol. Você não pode deixar de jogar porque sofreu o gol. É como na vida, é equilíbrio, entendeu? Vacilamos nos 2 gols. E não tem que ficar de justificativa e bengala, tá certo? O que eu acho no futebol é os erros não podem ser personificados. É o sistema como um todo que tem que assumir isso. E nós sabíamos que o Vasco ia começar a alçar a bola na área, estávamos preparados para isso. E bola parada, muito mais, porque sabíamos que essa bola ou vem no primeiro ou vai no segundo para preparar para dentro. E aí erramos. E quando se erra, paga-se o ônus por isso. Entende? Então, iniciamos bem o segundo tempo, com chance de fazer o gol, e terminamos o jogo com chance clara, né? Em que não fomos ali efetivos e muito menos eficazes. É isso, leitura simples, tranquila, objetiva, e vamos buscar, não é? No futebol, cara, ainda mais em um momento desse, no futebol como um todo, ao longo das temporadas, dos anos, como queiram falar, e muito mais no final, cara, não tem tempo para lamentar, cara, entendeu? Ficar vendo isso, assumir, e como tem que ser assumido os erros, e nós cometemos um erro, cometemos 2 erros, o Rafael fez uma defesa, o deles também não fez muita coisa, mas são jogos assim, o emocional muito elevado, entendeu? E a gente tem que saber entender que são momentos que você tem que se equilibrar e, acima de tudo, fazer a leitura clara, né? Sabíamos da jogada que ia acontecer e aconteceu, e cometemos o erro e sofremos com isso. Paulo, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Sobre essa opção até de utilizar o Wesley na partida contra o Vasco. No jogo do Fortaleza, não viajou com a delegação. E ele teve essa oportunidade hoje justamente contra o Vasco. O porquê de voltar com ele para o time, e aí é inevitável, porque foram 2 lances no fim da partida que foram utilizados. O critério é o de sempre, eu conto com todo mundo. O fato de não ir para um jogo ou deixar, não tem nada a ver, cara. Característica, um jogador que poderia entrar como no lugar do Arthur, manter ali, cara, uma intensidade de jogo, principalmente nos sprints para frente, ou seja, é um jogador com velocidade, é um jogador que, se nós pararmos para ver o histórico, tem gols importantes, né? E não conseguiu fazer o gol e vai fazer outros, em outros momentos vai perder outros. Entende? Então, ali é a característica do jogador. E nós sabíamos que queríamos isso desde sempre, porque queríamos explorar a velocidade, e todos sabem, você joga com tudo no meio, no futebol. Entendeu? Esse lance de esse jogador, até que nós temos que jogar, é um jogo mental, eu tenho falado isso, né? E todo mundo sabe, as equipes sabem que tipo de jogo o Wesley faz. Tá certo? Então a preocupação ali era, sim, com a velocidade dele. Ele podia ter aproveitado mais o lance do gol. Ele e outros vão perder e vão fazer. Paulo Autori, boa noite. Oi. Concordo com a leitura sua de jogo quando você fala da questão da bola aérea. Tá aqui, ó, por favor. Ei. Porra, desculpa, aqui, ó. Porra, eu escutei o som daqui. Foi mal, aqui, ó. Ei. É a idade também. Não, tranquilo. Foi um problema crônico no jogo. Desde o primeiro tempo, o Vasco estava levando vantagem nessa bola aérea. Qual que foi a leitura que você fez para não fazer a mesma alteração, por exemplo, com o João Marcelo, que resolveu esse problema contra o Fortaleza? E eu não vou expor o nome do jogador, porque você, como líder, eu tenho certeza que você não gosta disso, mas para o torcedor do Cruzeiro, ele precisa saber uma questão. Vários jogadores aí, e esse em destaque principalmente, desde o início da temporada não está performando, e agora já está chegando à reta final.
com a experiência que você tem como treinador, qual que é o limite também para chegar à conclusão que o jogador, infelizmente, não está rendendo e não vai render? Mas quem é o jogador? O Wesley, por eu sou exemplo. um homem O Wesley, por exemplo, o Matheus Vital, são problemas crônicos. O Matheus fez um bom jogo, cara, em todos os sentidos, para mim. Não tem nada a ver com o Matheus. O Matheus saiu porque tomou um pisão forte e estava... Mas, pô, fez um jogo, na minha perspectiva, dentro daquilo que estava esperado. O Wesley, todo mundo fala isso. Agora é o seguinte, só vou te contar uma situação, tá certo? Cara? Eu não falo de opinião, as palavras são opiniões, eu falo de fatos, como é o futebol. O Adriano Gabiru, no tempo do Inter, estava sendo execrado pela torcida, tá certo? O treinador acreditou, foi para o Mundial, ele fez o gol, ok? Pô, virou o ídolo, fez o gol do título, virou o ídolo. Entendeu? Esquecem tudo que falaram. Tá? Quando que é o jogo do Mundial? Dezembro, certo? Sempre dezembro, final de temporada. Terminou, ganhou o título, terminou, começa essa temporada, dentro desse calendário horrível do Brasil, imediatamente, em janeiro, começou o campeonato estadual, fez 2, 3 jogos e já voltou a não valer nada. Ou nós somos o que somos, ou nós vamos viver indo para lá, indo para cá, para não falar uma outra situação. Então, cara, eu conto com todo mundo. Nesse momento, nós não vamos nos dar ao luxo, entendeu, cara, de por isso, por aquilo, de abrir mão dos jogadores. Todos eles são importantes nesse momento e vamos em frente, cara, sem lamentações. Só para eu voltar, eu falei do Éder, a primeira, por favor. Do João Marcelo é o seguinte, cara, é muito cedo para fazer aquilo. O João Marcelo entrou naquele momento do jogo lá, porque já estava no final do jogo, a gente sabia que... E era uma situação prevista. Mas se tu entra com a linha de cima, o que aconteceu naquele jogo? Pô, nós, ao invés de subirmos a marcação, retrocedemos. Aí vamos permitir o quê? Os cruzamentos, cara. Tá? Então era algo que estava previsto, certamente ia passar o tempo, não ia sair o gol, isso ia ser feito, só que naquele momento, porra, se entra e o time vem para trás e toma um gol, aí vão dizer, pô, o João Marcelo entrou, aí é simples, entendeu? Então a minha resposta é não entrou, porque se entra naquele momento, nós íamos baixar muito o bloco e o adversário ia de novo à frente e com esse jogo aéreo deles que é forte. A gente sabia que só podia sair assim o gol. Entendeu? Mas não foi só o segundo gol. O primeiro gol também era evitável. Isso, claramente, cara. Erramos. Aí é equipe. Equipe é equipe. Ok? É nós que nós devemos usar e não ele, ou eu. É nós. Errou o sistema. Ô, Paulo. Respondido? Ô, Paulo. Dime. Vamos voltar para os fatos aqui, porque a briga do Cruzeiro está longe. Se fosse um Mundial, acho que o torcedor estaria tranquilo. A briga é para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Não, porque você foi... Vocês, quando querem... Peraí, vamos acertar. Quando querem, vocês vão buscar o que querem. Aonde querem e no momento que querem para fazer esse tipo de colocação. Isso é claro e objetivo, amigo. Entende? E se é para lá, é para cá. Isso é uma mão de duas vias, cara. Eu falo de fatos porque eu quero dizer exatamente isso, cara. Como eu já falei lá no jogo do Fortaleza, pô, fulano, cara, nós estamos com 2 jogadores novos. Se puser o Kaique mais um. Pô, entrou o Ian, entrou o Japa. Para fazer isso nesse momento, amigo, tem que ter coragem para fazer. E vamos fazer, porque se acreditamos, vamos fazer. A responsabilidade na entrada dos rapazes mais novos é minha. Tá certo? Eles precisam disso. Então, essa é uma conversa, desculpa, que eu entendo, respeito muito, mas não é uma mão de uma via só. São 2. Quando vocês querem fazer análise, vocês vão buscar lá e seja em que momento for. Eu também tenho o direito de fazer isso, cara. Eu e todos que estão numa situação de responder as perguntas. E isso tem que ficar claro, cara. Me parece que nós temos que escutar tudo, ok? E do outro lado pode tudo, cara. Só isso, cara. E eu vou responder sempre assim, porque para mim isso é um diálogo. Sim, claro. Entendeu, cara? Não, eu ainda vou perguntar. Eu falei nisso porque são exemplos claros do que acontece no futebol, porque eu não falo só da instituição que eu trabalho, eu sou um homem do futebol.
E como tal, eu tenho, meu olhar é de abrangência. Então, com tranquilidade, com todo o respeito, não vou só... É exatamente o que o rapaz fez, o Rossi, cara. Só queria ele falar, só queria isso, eu tenho 49 anos nessa brincadeira e respeito tudo quando é jogador, especialmente o adversário. Nunca faltei com respeito nenhum. Agora vai ver o histórico dele. É simples. Vai ver o meu histórico e ver o histórico dele. Acabou sendo expulso porque estava fazendo a mesma coisa dentro de campo, cara. Pode seguir, por favor. Vamos aos fatos. Ainda sobre o Wesley. Ele não foi relacionado para um jogo. O que te fez mudar de ideia para 4 dias depois e ainda em cima dos fatos? Ele tem mais de 20 jogos na Série A, 4 gols e o último foi há 4 meses. Por que esperar dele essa resposta diferente e não esperar de outros também que ainda não receberam chance? Eu vejo o dia a dia e vi a necessidade de um jogador com características dele. Não é vontade pessoal, são necessidades. A análise de vocês, de torcedores, perfeito, cara. Eu só não estava aqui o tempo todo, eu não vi. É um jogador que, certamente, quando não estiver aqui, outras equipes vão querer, porque é um jogador que, se ninguém falar que tem gol, eu já vi artilheiros no mundo passarem temporada sem poder repetir aquilo que normalmente fazem. Entende? Então é isso, cara. Eu não vou abrir mão de contar com todos os jogadores e utilizá-los no momento, dependendo da sua característica, ok? Se ele faz aquele gol, qual era a pergunta aqui? Explica. Como ele não faz, aí, vem isso. Eu quero saber qual seria a questão se ele fizesse o gol que ele perdeu. Ele perdeu. E tem que ser assim, reto. E ele sabe disso. Entende o que eu quero dizer? Mas seria uma outro tipo de análise. Eu não posso estar nisso, senão eu vou ser um oportunista. É diferente ser oportunista do que ter senso de oportunidade. Tá certo? Então, me parece que nesse momento eu achei que as características dele para o momento do jogo eram importantes, porque eu perdia, era o jogador com mais próximo, em termos de características, do Arthur. Entendeu o que eu quero dizer? Então, vamos fazer isso. Eu não vou olhar para o passado e me julgar por isso. Porque eu já vi situações como a que eu expliquei aqui. E é assim, entendeu? Respondido? Obrigado. Boa noite, Paulo. Pegando esses 2 jogos que o Cruzeiro tinha em atraso em relação às outras equipes, né, 6 pontos, o Cruzeiro conquistou 4. E agora o que fazer de diferente, principalmente porque esperar, não para a maior parte da torcida, não esperava uma vitória, por exemplo, fora de casa contra o Fortaleza. Essa vitória veio. Hoje esperava-se a vitória, veio o empate. E o que fazer de diferente, principalmente para não cometer os mesmos erros, uma vez que você foi muito claro, que vocês sabiam o ponto forte do Vasco, vocês sabiam, né, a questão da bola aérea do Vasco, dos escanteios, e mesmo assim, por exemplo, a defesa, o setor defensivo do Cruzeiro não conseguiu, né, suportar essa pressão para conseguir o resultado. O que fazer de diferente, principalmente para o próximo jogo, fora de casa, sabendo também as características do próximo adversário? Excelente, cara. O que fazer não é mágica, porque não se faz mágica. É tentar entender, analisar o lance, corrigir o lance, cara, e ter o foco, entendeu? Porque o que nós deixamos de ter na jogada foi foco. Porque sabíamos disso, a linha tinha que escorregar um pouco mais para trás e não fez, cara, né? E isso acontece, é a tomada de decisão ali, cara. Entende? Então, o que fazer, cara, não há receita para isso. O que há que fazer, primeiro, e você fez uma leitura muito interessante aí, porque é isso, né? Desses 6 pontos, o problema é que ainda dentro de casa, e hoje sem a nossa torcida. Então, repara que o momento, como seria importante ter o nosso torcedor aí, porque ele é fundamental, entende? Porque junto com os jogadores, é o verdadeiro protagonista desse fenômeno. Não somos nós treinadores, não são dirigentes, não são árbitros, né? Não é a imprensa, são a beleza do futebol, a paixão do futebol ao redor do mundo está nessa reciprocidade. Por que nós não tivemos nossos torcedores? Entendeu? Esse é um problema sério. Queríamos nós, eu falei isso em Fortaleza, sei que o nosso torcedor não está aqui, não vai poder estar no outro jogo, mas espiritualmente vai estar conosco. Queremos, ao final, oferecer para eles a vitória. E era o nosso espírito nesse jogo. Até porque, como muito bem perguntou na primeira ali, nós conseguimos virar o jogo, o que mostrou um equilíbrio emocional, que ali poderíamos ter desequilibrado. E repara que logo depois do gol que nós sofremos, nós cometemos 2 erros seguidos. Entendeu? Mas a equipe conseguiu se recuperar emocionalmente.
E nesse momento é um ponto que para mim é fundamental. Entende? Então vamos para o próximo jogo, encarar, teremos as dificuldades naturais de jogar contra o Goiás, como tínhamos como Fortaleza. Não importa se vão acreditar, não, o importante é que se nós acreditarmos ou não. E somos nós que temos que dar a resposta ao final do jogo positiva. E mais ninguém. Agora, pelo amor de Deus, não é para vocês não, é para eles. Sem bengalas e sem justificativas. Enfrentando as coisas como tem que enfrentar. Então, acho que esse final de resposta minha é isso. Esses erros nós temos que enfrentar como tem que enfrentar. Analisar, corrigir e ter a necessidade de manter o foco ao longo do jogo, porque sabíamos. Isso é parte tática e estratégica. Não é qualidade técnica, isso é tático e estratégico. Nós temos que estar focado o tempo todo no que concerne a essa parte tático estratégica e equilibrado emocionalmente. Ô, Autori. Pois não? Do lado de cá, seu lado esquerdo aqui. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. O Cruzeiro sai do jogo contra o Curitiba, talvez no pior momento do campeonato, para tentar fazer os 2 jogos atrasados. E aí, se a gente fosse consultar o torcedor do Cruzeiro para poder fazer um prognóstico desses 2 jogos, se o recorte fosse, vocês vão conseguir 4 pontos desses 2 jogos, o torcedor acharia até razoável. Qual que é o balanço que você faz desses 2 jogos atrasados? Okay. É bom, ruim? Aí eu ia utilizar palavras de novo, que eu tenho horror a isso. Se não existe. Ninguém aqui é sócio do clube do C. Existem as realidades, os fatos. Né? E os fatos são para serem analisados, porque já aconteceram, então deixam de ser apenas opiniões. Eu posso ter a minha, vocês não concordarem, vocês podem ter de vocês e eu não concordar. A gente não luta sempre, no nosso dia a dia, para a liberdade de expressão? Porra, então nós temos que, acima de tudo, respeitar a opinião dos outros e fazer a nossa também ser respeitada. A mão é de 2 vias, tá certo? Então, essa é uma situação interessante que você colocou, como também já tinha colocado aqui o amigo, entendeu? Mas é o ser, isso aí não dá. Né, cara? O importante é que, nesse momento, eu acho que o Cruzeiro, por ter os jogos em atraso, assim como outras equipes, não estava na zona de rebaixamento. Entendeu? Porque é uma coisa que não era real. Você tinha que esperar as 2. Por isso, nós temos que pensar no calendário brasileiro, porque esse é um diferencial competitivo enorme, não é para nós, não, é para todas as equipes. Porra, a gente já sabe o Campeonato Brasileiro, eu já vi várias vezes começar com rodada atrasada já. Sim ou não? Vocês que são da imprensa. Quantos brasileiros nós já vimos que começa com um jogo atrasado, cara? Em 2017 disputei isso. Flamengo, logo no início do campeonato, tinha dois jogos atrasados. Isso fere a verdade desportiva, entende? Mas isso é outra história. Então, cara, o que nós temos que ter é tranquilidade para ir para o jogo com a consciência de que temos totais capacidades, se não cometemos erro, se mantivermos o foco durante todo o jogo, tá certo? De sair de lá com um resultado que é a vitória, que nos interessa e que nos coloca numa situação bastante tranquila. Em relação tranquila, é um pouco presunçoso, uma situação menos desconfortável. Acho que aí fica mais claro. Paulo, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O Cruzeiro, até você falou que teve dificuldades com o equilíbrio emocional, principalmente depois do segundo gol do Vasco. E agora vai enfrentar outro adversário também que vive um momento de difícil equilíbrio emocional, que é o Goiás, está na zona de rebaixamento, numa situação muito complicada. Como fazer em situações como a de hoje, caso o time sofra um revés, um golpe, e manter o equilíbrio emocional, principalmente nesse tipo de jogos, visto que além do Goiás, o Cruzeiro enfrenta 2 equipes na luta pelo título, o Botafogo e o Palmeiras. É ótimo, eu prefiro isso, cara. São equipes que vão jogar e podem nos gerar algumas vantagens em relação à característica de jogadores que temos. Eu vou me remeter ao jogo do Curitiba, que nós saímos de lá, assim. Então, talvez, naquele momento, essa sua pergunta também fosse, como foi agora, muito bem colocada. Pô, sai do Curitiba, vai pegar o Fortaleza fora. Ganhar do Fortaleza lá é muito complicado para qualquer equipe. E todo mundo sabe disso.
Entende? Então, cara, se nós conseguimos aquilo, cara, é um sinal positivo. E nós vivemos de sinais, talvez não com a dimensão que gostaríamos, talvez não com a velocidade que gostaríamos, sinais positivos. Mas se são sinais, eles geram uma certa tendência, tá? Essa resposta eu espero lhe dar, né, de maneira positiva no final do jogo do Goiás, né? Porque antes não dá. Eu vou falar aqui apenas de falar. Eles me deram uma resposta muito boa depois do jogo Curitiba, num jogo com um grau de dificuldade enorme. Então estarão, teoricamente, em condições de fazê-lo. Na prática, depois do jogo, eu te respondo melhor. Autor, boa noite. Luiz Henrique do No Ataque, aqui. Tudo bem? Tudo. O Cruzeiro hoje, minha pergunta, né, na verdade, é mais uma tentativa de entender sua estratégia. O Cruzeiro hoje deu 23 cruzamentos na área, mas teve pouco aproveitamento desses cruzamentos. Eu queria saber se isso foi mais uma situação de jogo, né, dificuldade do Cruzeiro em entrar trabalhando a bola dentro da área, ou foi algo planejado? E se foi algo planejado, por que você decidiu entrar com o Rafael Papagaio, que é o centroavante do time, só nos acréscimos do segundo tempo? Essa é uma situação, claro que era planejada, porque se você parar para ver, esses cruzamentos saíram do lado direito. Estou errado? A grande maioria. E eram cruzamentos que não visavam a entrada no jogador para cabecear, visavam a bola entrar entre o goleiro e entre a defesa dele. Você viu que no primeiro tempo 2 bolas entraram ali e nós poderíamos ter aproveitado melhor. Estou errado? Então era isso aí o objetivo. Você viu que não eram bolas alçadas da maneira como o Vasco usa para aproveitar o Verrete, né? Então, cara, ali sim tínhamos. Por quê? Porque analisamos que o Vasco tem algumas dificuldades, não sei qual é a terminologia que vocês usam, essa bola que a gente chama de bola de canal, cara, ou seja, que entra nesse espaço entre o goleiro e a defesa contrária. E eles têm dificuldade nisso, então era algo planejado. O Rafael entrou, cara, qual é a estratégia que eu vou te dizer, cara? Não tem estratégia nisso. Tem, naquele momento, nós precisávamos, você está entendendo? Ainda tentar fazer alguma coisa, por quê? Quantas vezes nós já vimos jogos serem decididos ali no último minuto, a favor e contra? Então você tem a possibilidade. Repara que nós tivemos a partir dali 2 situações claras de gol, que poderiam ter sido melhor aproveitadas. Então, é por isso. Paulo, boa noite. Gabriel Marques, da de Minas. Na coletiva passada, depois do jogo contra o Fortaleza, você elogiou o Japa, elogiou a coragem do jogador. Hoje, o Matheus Vital sai sentindo uma pancada, mancando. A chance dele ter mais minutos, ser mais aproveitado, já que também é até uma pedida do torcedor que os meninos da base tenham mais tempos em campo? Não, claro que sim, cara, porque isso não é a minha vontade. Isso é a ideia que o clube tem, muito clara, cara, de maior aproveitamento dos jogadores da formação. Mas é aquilo que eu falei, quantas vezes nós já vimos, quando o resultado não aparece, tem que botar da formação, tem que botar da formação. Aí entra 2, 3 jogos maus, você descarta o jogador, temos que contratar jogador, temos que contratar... Ou você tem convicção e não naquilo que faz, cara, lógico, analisando, corrigindo os erros, né? Ninguém pode ter a presunção de achar que não comete erro, entende? Agora, eles vão continuar porque é uma ideia clara da política de futebol que o clube tem em relação ao futuro, e não porque esse é a pedido. É aquilo que eu falei ali, exatamente. O que acontecia? Quando eu cheguei aqui, o que eu mais escutava, não tinha ninguém, cara, na formação. Não tem ninguém, blá, 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 blá. Então, entra o Ian, entra o próprio Kaique, que é um jogador que tem condições de jogar, entendeu? Por tudo aquilo que está fazendo. O Japa entrou, que mostrou o mesmo tipo de personalidade que apresentou num jogo contra o nosso rival, lá na casa deles, e é um jogador que eu conto perfeitamente, não só com ele. Hoje tínhamos mais o João Pedro no banco, porque perdemos 2 jogadores, o Jussa e perdemos o Nicão, momentos do Nicão ali, momentos antes do jogo. Então, a ideia é essa, mas não é uma ideia porque esse, é uma ideia longitudinal que se deseja fazer isso, e para se fazer isso tem que ter convicção e tem que ter coragem, né? É isso, e o que não falta aqui é exatamente isso, né? Paulo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Aproveitando, tudo ótimo. Aproveitando que você falou sobre os meninos da base agora, e citou essa questão desses desfalques que você teve de última hora, você optou por trazer para o jogo João Pedro.
E o torcedor questiona muito por que o Fernando, um jovem jogador, artilheiro das categorias de base do Cruzeiro, não é aproveitado. Você mesmo falou sobre eficiência e eficácia. Por que um jogador que tem 26 gols no ano, no Sub-20, e que provavelmente a torcida vai ter paciência, porque é ela que pede o jogador, por que ele não é nem levado para o banco ou tem essas oportunidades? Não, já esteve no banco, cara. Ele já esteve no banco. Mas não é porque tem 20 gols, entendeu? Porque era um jogador que também estava sendo analisado aí. Ele conseguiu ir bem. Mas as coisas não são... Isso é uma análise simplista. Tem 20 gols, vai entrar, vai fazer. Futebol é outra coisa, cara. Você está no dia a dia, você tem que ver a maturidade futebolística dos jogadores. E o Fernando tem uma capacidade de ler o jogo interessante. Só que nós temos que ter atenção, cara. Entendeu? Porque a quantidade de jogadores novos que já estão jogando no momento que poucos os utilizariam. Estou errado? Entendeu? Pô, nós estamos tendo a convicção, porque estamos ali analisando no dia a dia, e aí entra os 4 pilares que eu quero falar para você, que sempre repito: físico, técnico, tático e mental. A nossa análise é isso. É isso que nos mostra se o jogador está com uma maturidade futebolística ou não para entrar. Agora, a pergunta é, se ele entra e não faz gol, o que vão dizer? Precisamos do 9. Nós precisamos, o mundo do futebol precisa de um jogador que faz gol. O está atrás, entende? Aí nós temos o Rafael, você está entendendo? Teve uma lesão, está voltando agora, e é um jogador que tem a experiência, eu falo do Rafael Papagaio, uma experiência para no momento desse, em que o emocional é algo que condiciona, e se condiciona, limita, tá certo? Que nós temos que pensar nisso tudo. Então, essa visão simplista é legal, cara. Acho que a análise do torcedor, de vocês, é legal. A nossa não pode ser somente simplista. Mas só complementando, não seria o caso dele ser uma opção mais viável do que o próprio Wesley, por exemplo? Mas você está falando dele, está fazendo gol, cara, qual é a posição que ele tem jogado? O Wesley entrou de centroavante no jogo de hoje? O Fernando estaria ali entrando, é um jogador de velocidade para entrar? Pelo amor de Deus, isso é uma situação... É que nem vamos escalar melhor a seleção ideal, o time ideal. Pô, aí tu bota 5 atacantes e um meio campo. Tu acha que esse time tem equilíbrio para jogar, se fosse jogar? Cara? Mas o Zé Ricardo nos informou que ele era atacante de ponta. Não, a pergunta que eu estou fazendo é o seguinte: quantos gols ele fez? Não. A análise que você fez foi de sub-20, certo? Aonde que ele estava jogando? Só estou perguntando. Entende o que eu quero dizer? Ele é um jogador de ponta. Se for um jogador de ponta, tá certo? Ele pode até fazer ali. Por que eu falei aqui? Que ele tem uma leitura interessante de jogo. Mas é um jogador que vai vir para dentro. Nós precisávamos ali de velocidade para prender o Puma, para utilizar a velocidade em cima do Medel, que estava jogando pelo lado direito. Pô, isso é simples, cara. Entende? De tentar entender. Se deu certo, se não vai dar certo, se o Ehlers perdeu o gol, porque já perdeu o gol também, poderia ser o Fernando, que nós íamos dizer aqui, o garoto é novo, isso. Então, a nossa preocupação não é essa aí, cara, entendeu? Porque nós temos que tomar as decisões. Né? E quem toma a decisão não tem essa de depois de poder analisar. Isso é responsabilidade de vocês, não é nossa, entendeu? E muito bem, tem que ser assim mesmo. Autora, boa noite. Boa noite, boa noite. Aqui, tudo bem? E aí? Aqui. Tudo bem? Tudo bem. Você falou aí algumas respostas da questão do emocional, que esses jogos, principalmente agora no final da temporada, exigem bastante do emocional dos jogadores. Como que você tem trabalhado essa questão do emocional no dia a dia com esses atletas, sabendo que tem muitos jovens também no grupo do Cruzeiro, outros experientes, claro, e que peso que esse emocional tem nessa reta final para o Cruzeiro na luta contra o rebaixamento? Tem total peso, não é só no Cruzeiro, é para quem vai lutar pelo título também, entendeu? A gente já teve a oportunidade de participar de campanhas que você está ali lutando pelo título, e também é um momento de ter um equilíbrio emocional. E é algo que deve ser trabalhado sempre, cara. Então, é longitudinal. Não é a equipe está ruim, vamos trabalhar o mental. A equipe está... Você tem que fazer um trabalho, porque a gente sabe o que é isso. Nós, fora do futebol, toda vez que nós precisamos de algum apoio nesse sentido, de um profissional, porque a gente sabe que é um trabalho a longo prazo. No futebol não existe essa ideia de que no emocional vai
Por isso foi colocado aqui. Né? Mas nós temos uma profissional já contratada de maneira longitudinal, não é para o momento, já foi há algum tempo, porque é outra situação que nós achamos em relação ao futebol do clube, né? Que é preciso trabalhar muito, que é essa vertente mental aí, que ela é fundamental, entende? Então, esse trabalho está sendo feito de uma maneira, desculpa-me por ser repetitivo, eu acho que a resposta que se deu depois do jogo Curitiba com o jogo Fortaleza, e hoje, cara, no momento em que conseguimos virar o resultado, né, foi legal, cara. O emocional foi legal. O que não foi legal foi a perda de foco, que nos gerou essa situação. Só que foco e concentração, quando a gente fala, é um aspecto mental. Não é isso? Então, nós temos que estar atentos a isso e pensar em desenvolver esse trabalho, sim, de uma maneira longitudinal e não circunstancial, porque não está bem, vai lá e pega e faz. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Um abraço, boa noite a todos.